noite para todos, espero que todos estejam bem. A gente vai começar mais um estudo aqui hoje encerrando o capítulo 3, né, cujo tema é Há muitas moradas na casa de meu pai. E nós vamos começar na próxima semana o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é justamente essa conversa que Jesus teve com Nicodemos, né, onde Jesus vai explicar para ele o que é nascer de novo. Então, nós vamos fechar o estudo. E para fechar o estudo de hoje, nós vamos falar sobre as instruções dos Espíritos, começando aqui no item de 8 a 12, que vai falar sobre o que seriam os mundos superiores e os mundos inferiores. Então, para a gente começar, vamos fazer a nossa prece inicial, fechando nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos, graças ao uso da tecnologia, que nos permite estar todos a partir dos locais onde podemos estar neste momento, mas todos conectados com o mesmo pensamento, com a mesma fé, com a mesma certeza de que Deus está olhando por nós. Que Ele mesmo disse que onde um ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria conosco. E apesar de não estarmos fisicamente juntos, mas os nossos pensamentos estão unidos. Ilumina, Senhor, nossa mente, auxilia-nos no entendimento do que vai ser apresentado hoje, para que possamos absorver todo esse conhecimento e, de alguma forma, transformar em algo útil para nós, para nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, que assim seja. Então, vamos lá. Mundos superiores e mundos inferiores. A gente vem estudando nesse capítulo, né, sobre a questão dos mundos habitados. A gente estudou que o universo é povoado de planetas e que esses planetas eles são todos habitados e que os espíritos que habitam neles, né, as encarnações que acontecem neles, estão diretamente relacionadas ao grau de evolução de cada espírito. A gente estudou também que quanto mais evoluído é o espírito, de menos matéria densa ele necessita, né? Então, neste processo, a gente consegue também entender que os mundos habitados, eles são proporcionais, né? O seu grau de evolução é proporcional ao grau de evolução de quem o habita. No nosso mundo aqui de provas e expiações, né, conforme a gente já estudou, nós estamos numa fase onde ainda estamos muito presos à matéria, por isso ainda temos esse corpo grosseiro, né? E neste processo, aliás, este processo acontece para que nós possamos, primeiro, reparar as nossas faltas. Segundo, testar o quanto nós evoluímos através das provas, né? As provas vão nos testar. Então, a expiação está relacionada ao acerto de contas dos males que provocamos nesta ou em outras vidas, e as provas está relacionado ao nosso grau de aprendizado. Quanto mais eu sei, mais eu sou testado, né? Deixa eu só encostar aqui, só um minutinho. Desculpa. Então, a gente estudou lá, né? A gente vai passar aqui de novo sobre as categorias desses mundos, né? Não existe uma linha demarcatória que diga aqui começa o mundo primitivo e
E aqui termina o mundo primitivo para começar o mundo de provas e expiações. Aqui termina o mundo de provas e expiações para começar o mundo de regeneração. Cada ciclo ele é lento e constante, né? Ele é necessário, mas ele é bem lento e é constante esse processo de evolução. E não tem uma linha demarcatória. Né? Eu sempre gosto de comparar, você imaginar que você tem um copo de tinta branca e você começa a jogar tinta azul nela. Ela não vira azul instantaneamente. Você vai pondo tinta azul até que a tinta branca saia toda do vidro, né? É nisso que consiste o processo. Ok. Então aqui no capítulo 8, no item 8, vai falar sobre as classificações dos mundos superiores e dos mundos inferiores. E o texto começa dizendo assim: a classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior em relação aos que acham abaixo ou acima dele numa escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo que seus habitantes, no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como o resto do seu estado primitivo. Então ele está dizendo aqui que no nosso planeta nós ainda temos muito dos mundos primitivos. Né? Apesar de a gente já ter evoluído bastante, mas o nosso comportamento ainda é um resquício dos mundos, das nossas vivências na nossa era primitiva. Né? Ele traz aqui a questão dos povos selvagens e das nações bárbaras, né? Trazendo a violência, trazendo as guerras, né? Nesse processo aí. E assim ele consegue mostrar, ele quer mostrar que nós, apesar de termos evoluído bastante em relação aos mundos primitivos, mas nós ainda temos muito desses sentimentos, dessas paixões ligadas ao nosso corpo. Né? Ele continua o texto aqui. Tomando a Terra como ponto de comparação, então ele coloca aqui: nos mundos mais atrasados, os homens são de certo modo mais rudimentares, possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções de justo e do injusto. A força bruta é sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam a sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências, encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, porque eles são criaturas degregadas, mas crianças que crescem. Eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Então ele vai trazendo aqui, né, eu mandei lá no grupo um livro chamado Os Exilados de Capela, né, que eu estou tentando achar o meu aqui. Eu não lembrei de separar antes. Mas esse livro, ele vai trazer justamente esse início do texto aqui, né? Ele vai falar sobre as formas humanas que não são belas, né? Sobre essa luta pelo alimento, né? Que isso é o prioritário. Então, isso é o início, lá nos mundos primitivos. Como a gente é criado simples e ignorante, quando a gente é criado nos nossos primeiros estágios hominais, a gente ainda luta pelo instinto, né? A gente sobrevive através do instinto. A gente busca o alimento, a gente busca a sobrevivência.
Só que à medida que vai evoluindo, as formas físicas vão melhorando, vão ficando mais belas, né? A inteligência vai se desenvolvendo e assim se consegue se conquistar coisas, desenvolver novas coisas, criar coisas novas, né? Eu já falei anteriormente, o ser humano se difere do animal, primeiro pelo fato de ter a inteligência, ou seja, ele tem a capacidade de criar, de fazer coisas novas, de mudar o seu comportamento, de se adaptar em outros lugares, né? Coisa que os animais não têm. Os animais não conseguem passar por essas adaptações, nem conseguem criar nada de muito diferente do que eles já sabem, né? Do que o instinto deles os leva a fazer. Pode ver que se criar por exemplo, criar uma ave, né, que faz um tipo de ninho aqui no Brasil, mas se eu levar essa ave lá para outro país que não tem ela, né, e levar esses filhotes que não conviveram com os pais para um lugar onde não tem a mesma raça, aquele filhote quando crescer ele vai fazer o ninho da mesma forma que faz aqui, mas sem ninguém poder precisar ensinar, porque isso já está dentro do instinto natural deles. Ele nunca vai fazer nada diferente, né? Pode ver que João Barro faz as casinhas de João de Barro, né? João de Barro, sempre da mesma forma em todo lugar, né? E não tem um que ensina para fazer daquele jeito. Mas o homem não. O homem, por ter a inteligência, ele consegue criar coisas novas, ele consegue modificar seus hábitos, consegue trabalhar seus sentimentos, né? Então, nesse processo, quando ele fala aqui que, né, começa falando ali que o homem, a forma do homem, né, não tem uma beleza, que o instinto, né, não é temperado de sentimentos ou de delicadeza, né, que ele só luta através da força bruta para conquistar os alimentos. À medida que os mundos vão evoluindo, que essas criaturas vão evoluindo, as formas físicas vão mudando, porque muda o comportamento, muda a prioridade. Então, nesse processo de evolução, a gente vai imaginando que nos mundos mais evoluídos que o nosso, as pessoas são mais bonitas, as pessoas são mais elegantes, são menos rústicas, né? Em termos de sentimento e em termos de aparência. Isso vai fazendo com que a gente compreenda a diferença entre um mundo inferior e um mundo superior, né? Mas não não é superior ou inferior em relação ao que ele possui, mas em relação à evolução moral dos seus espíritos, né? Dos espíritos que ocupam. E o texto continua dizendo: entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram esses seres primitivos, da mesma maneira que, no homem adulto, é difícil reconhecer o antigo embrião. O que ele está mostrando com isso aqui? Ele está trazendo que quando os espíritos estão num grau de elevação, nem dá para imaginar que aqueles espíritos um dia foram essas criaturas descritas aqui no início do texto, né? Porque se torna tão belo, né, que não dá para imaginar que tenha sido um espírito rústico e grosseiro como nos estágios primitivos do nosso planeta. Isso mostra que Deus cria todas as coisas para que elas se tornem perfeitas. À medida que vai se evoluindo, elas vão se tornando cada vez mais próximas da perfeição. Então, a centelha de Deus já está dentro do primeiro espírito, né, do estado inicial, quando Deus o cria. Eu falei hoje de manhã que é mais ou menos assim: todos sabem onde tem que chegar, só que cada um escolhe um caminho diferente. Mas o destino é sempre o mesmo, que é chegar a Deus, né? Bom,
No item 9, vai dizer o seguinte: nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, agora já está falando dos mundos um pouco mais elevados, né? As condições da vida moral e material são muito diferentes das que encontramos aqui na Terra. A forma dos corpos é sempre, como por toda parte, a humana mais embelezada, mais aperfeiçoada e, sobretudo, mais purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças, às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. Né? A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, elas deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações dos anjos ou de Manes dos antigos campos elíseos. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminados por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos, arruinados pelo sofrimento e as paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziam pela auréola dos santos. Olha que lindo, né? Está dizendo que os espíritos, à medida que vão evoluindo, vão subindo para esses mundos mais elevados, né? Vai perdendo esse corpo grosseiro, esse corpo pesado, essa materialidade, como ele fala aqui. Né? À medida que a gente vai se depurando, a gente vai tirando essas camadas mais grosseiras, porque os mundos mais evoluídos são mundos mais leves. E todo espírito encarna no mundo conforme a matéria do planeta. Né? Aí ele coloca aqui também que os homens, né, os seres que lá habitam, eles têm uma luz, apesar de se apresentar aos outros espíritos conhecidos com uma aparência que vai fazê-los lembrar quem é, aquela aparência ela é tão radiosa, né, tão iluminada, que ele coloca aqui que se assemelha ao brilho que os pintores usam nas auréolas dos santos. Né? Todo santo lá, dos santos católicos, tem uma auréolazinha. Né? Aquilo lá representa o grau de evolução daquele espírito. Uma outra coisa muito bacana que ele coloca aqui é que os espíritos dos mundos mais elevados, né, dos mundos felizes, vamos dizer assim, eles não precisam caminhar como nós caminhamos. Eles simplesmente são tão sutis que eles conseguem volitar, ou seja, flutuar, né? Ou flutuar no ar, ou não precisar tocar realmente o solo. Que eles conseguem, através da vontade, criar movimentos que hoje nós aqui do corpo físico, nesse corpo pesado da matéria que a gente precisa ainda, não tem. Ele vai falar que lá os espíritos não precisam mais ficar doentes, não precisam mais sofrer danos ao corpo físico, né? Porque não precisam de sofrimento. Eles já estão num grau elevado, onde a bondade gerencia a própria vida deles. Né? O texto aqui, no último parágrafo do item 9, diz: a pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período de infância. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos.
A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição e, longe de ser motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existem dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Então ele coloca aqui que esses espíritos, né, já praticamente o período de infância é muito mais curto do que o nosso, porque já não precisam mais desse período de aprendizado tão infantil como a gente tem hoje. Não preciso mais ter essa convivência com meus desafetos de outras vidas. Eu já consigo, de alguma forma, aqui colocar o meu corpo de uma forma mais bela, de uma forma mais leve, mais sutil, né? E ele adianta aqui também que a morte do corpo já não é a coisa tão horrorosa quanto a gente vê aqui, de decomposição, de mau cheiro, essas coisas, porque isso é muito coisa da nossa matéria. Lá, com a matéria mais leve, isso não é necessário de acontecer, né? Já lá também eles se comunicam através do pensamento, não precisam necessariamente do verbo como nós utilizamos. Então, se comunica pelo pensamento, há uma comunicação global, ou seja, uma linguagem única, onde todos conseguem se comunicar, independente da região do planeta que eles habitam, né? Ele ainda traz aqui no item 10 que nos mundos felizes a relação de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilégios de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. Ele vai trazendo essas questões da beleza que é, né, o mundo, os planetas que já estão ali na fase de mundos felizes, né? Ou seja, planetas superiores, onde os espíritos já estão depurados. Mais abaixo ele coloca aqui, ó, que os ódios e as mesquinharias dos ciúmes, as baixas cobiças da inveja, são ali desconhecidos. O sentimento de amor e fraternidade une todos os homens, e os mais fortes ajudam os mais fracos. Olha que beleza, isso é sonho de consumo de todo mundo, né? Só que a gente também precisa viver isso para poder estar lá. A gente tem que começar a preparar aqui, né? Agora ele vai falar um pouco sobre o nosso, né, do nosso estágio aqui para baixo. No vosso mundo tendes necessidades do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários, né? A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma alegria eterna, que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus que ali não têm acesso, poderiam perturbar. Então, aqui ainda precisamos sentir a dor, precisamos ser, muitas vezes, vítimas do mal, para a gente poder conseguir compreender o que é o bem, para a gente conseguir compreender o que é a saúde, né? O que é o bem-estar. Então, isso é algo que nós ainda conseguimos, nós ainda precisamos, né? A gente vê, eu estava até comentando de manhã também, que a gente tem parece que tem uma atração por notícia ruim. A gente liga o jornal, só passa notícia ruim. E isso dá ibope, né? Isso dá audiência. Por quê? Porque nós conhecemos sobre o mal, nós entendemos do mal. Mas o bem, nós temos uma ideia do que seja. Né? A gente vê as pessoas quando são muito boas, às vezes a gente ainda fala que as pessoas são besta. Né? A pessoa é boa demais, ela não carrega maldade, né? É besta, é bobo.
E os espertos, né, vão lá e se aproveitam dessa pessoa, né, normalmente. Então, essas questões, elas são Pronto. muito... Oi, diga, Luiz. Eu vou só fazer uma perguntinha básica aqui dentro do que você está explanando aí. Certo. E todo esse ensinamento aí que você está falando desse outros mundos, desse outros planetas, essa outras vidas e tal, a maneira que eles vivem lá, esses ensinamentos aí veio tudo lá da codificação do Kardec? Sim, nós estamos estudando aqui justamente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Isso está tudo escrito aqui no finalzinho do capítulo 3, que é o que eu estou lendo aqui para nós, né? E aí tem alguns detalhamentos maiores sobre esse tema no livro dos médiuns. E se quiser aprofundar um pouco mais ainda acima da codificação do Kardec, tem o detalhamento no livro A Gênese. Também você vai encontrar esse detalhamento no livro da Gênese. Vai encontrar também mais explicação sobre isso no outro livro chamado Céu e Inferno, né? Que é o livro que Ah, vai tratar. Oi. no caso, esse ensinamento veio tudo de psicografia, né? De espírito evoluído, né? Isso, exatamente. A gente só tem essas informações porque vieram os espíritos mais evoluídos que nós e trouxeram essas informações para Allan Kardec através das psicografias, das psicofonias, né, que ele tinha com esses médiuns da época, né, que ajudaram a codificar os 5 livros básicos. Então, beleza, tranquilo. Era só essa dúvida aí que eu estava. Não, beleza, então. Depois a gente pode colocar, a gente pode pegar eu posso pegar essas referências dos outros livros que tratam dessa questão dos mundos, né, habitados e, e coloco lá no grupo para todo mundo dar uma lida se quiser, dar uma pesquisada. Pô, seria bom. Ah, então tá, eu vou juntar aqui e vou colocar as referências lá no grupo, tá bom? Não, beleza. Obrigadão aí. Nada. Então, ok. É, Aqui no item 12 traz uma questão muito interessante, a qual a gente também tem que prestar muita atenção. Aqui diz que esses mundos afortunados, ou seja, esses mundos elevados, que a gente está falando de toda essa beleza, né? Não são mundos privilegiados. Não quer dizer que os espíritos que estão lá têm privilégios perante Deus. Não, de forma nenhuma. Como a gente estuda o tempo todo. Deus trata todos os seus filhos, né, toda a sua criação, da mesma forma. Porque Deus não usa, né, está aqui no texto, de parcialidade para nenhum de seus filhos. A todos concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até esses mundos. Fez que todos partissem do mesmo ponto e não dota a uns mais do que a outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe a cada um conquistar pelo trabalho e atingir o mais cedo possível ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. Então, o que ele está colocando aqui é que o tempo de duração nosso nesses mundos difíceis só vai depender das nossas escolhas, de como nós vamos conquistar isso, né? Qual o esforço que nós vamos fazer para conquistar esse direito de habitar esses mundos com toda essa beleza, com tudo isso que a gente já descreveu aqui. Porque isso é necessário, né, de alguma forma, a gente conquistar. Deus não dá privilégios, mas Deus dá oportunidade. Então ele não vai dizer, o Luiz Camilo, eu gosto muito do Luiz Camilo, então eu vou levar ele na próxima encarnação, ele vai encarnar lá nos mundos felizes porque eu gosto dele, gosto do trabalho que ele está fazendo. Mas a Dona Helena, eu acho que não, porque a Dona Helena ainda anda brigando com as pessoas, então eu não vou deixar ela ir. Não é assim que funciona.
Ele vai falar, ó, Luiz Camilo tem essas oportunidades, Dona Helena tem essas oportunidades. Como é que o Luiz Camilo está usando as oportunidades dele? Ah, está usando bem. Então, a consequência natural do bom uso das oportunidades e das ferramentas que Deus lhe deu vão levá-los a chegar lá. Ah, Dona Helena está usando as ferramentas mal, não está se aproveitando. As consequências do mau uso não vão permitir ela chegar lá, né? Mas a senhora vai chegar primeiro que eu, viu, Dona Helena? Não precisa ficar preocupada, não. A senhora vai chegar lá primeiro que eu. Nos dedicarmos a esse processo de transformação, de autotransformação. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que os escravizam. Então, ou seja, nós já conseguimos domar melhor o nosso corpo em relação às nossas más inclinações, aos nossos vícios, vamos dizer assim, né? Então, ele coloca aqui, ó, mesmo nos mundos de regeneração, ainda existem os homens falíveis, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente seu domínio sobre eles. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o espera novas e mais terríveis provas, né? Então, a gente tem que procurar trabalhar a nossa evolução. E à medida que a gente está melhor evoluído, a gente tem que trabalhar para não recair. Porque por eu não estar mais caindo nos mesmos erros, enquanto isso não for natural para mim, eu posso voltar a praticar as coisas anteriores em algum tempo. Só que quando fazer o bem, né, quando eu não depender das necessidades exclusivas da matéria, quando isso se torna algo tão natural quanto respirar, aí eu já não tenho mais o risco de cair, né, de cair em tentação novamente, né? É como uma pessoa que já nasce e não tem a necessidade de fumar. Quem fuma e para de fumar, quando encontra alguém que fuma, sente essa necessidade, né? Mas quem nunca fumou e não precisa mais disso, porque já superou essa etapa, então ele não pode ver uma pessoa fumando que às vezes se incomoda com o cheiro do cigarro, mas não tem a necessidade de fumar. Assim como do café, né? Assim como do açúcar. Então, quando a gente vai evoluindo, essas necessidades da matéria vão passando desapercebidas, elas já não fazem mais falta para nós. E já não é qualquer coisa, né? Na verdade, não é nada que aconteça à nossa volta em relação àquilo que vai nos provocar a vontade de fazer, né? Porque a gente já superou isso. E aí, no último item, aqui para fechar, ele vai falar um pouco sobre esse processo de progressões dos mundos. E ele diz o seguinte, que o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, bem atenção, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que seja que tudo se engrandece e prospera. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas o meio de levá-las pela transformação ao estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada, né? Então é aquela lei de Lavoisier, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente, né? Então você vê que o mundo, para evoluir, né, como a gente já falou, ele precisa da evolução dos espíritos. Senão o mundo em si ele não evolui sozinho, né? Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos da Constituição, o veria percorrer uma escala incessante e progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável,
à medida que eles avançam na senda do progresso. Então, se a gente tivesse a capacidade de ver, né, hoje, lá quando o nosso planeta começou até hoje, e ver o processo de evolução, a gente ia perceber que realmente tudo está sempre evoluindo constantemente, lentamente, né, como ele diz aqui, em fases que as pessoas não conseguem perceber que mudaram, por causa, né, da vivência do nosso tempo de vida é muito curto, mas a gente perceberia que há uma mudança constante do planeta e dos seus habitantes nesse processo de evolução, né? Aí ele encerra aqui que a Terra, seguindo essa lei de evolução, né, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de um mundo expiatório a um mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Olha que lindo. Então vamos trabalhar para a gente permanecer aqui no mundo de provas, no mundo de regeneração, né? A gente acompanhar essa evolução e ter o privilégio de estar aqui quando o nosso mundo for um mundo regenerado. Mas para isso nós precisamos construir o hoje que nós queremos amanhã. Certo, gente? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Certinho, Santiago. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, nos dedicarmos a esse processo de transformação, de autotransformação. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que os escravizam. Então, ou seja, nós já conseguimos domar melhor o nosso corpo em relação às nossas más inclinações, aos nossos vícios, vamos dizer assim, né? Então, ele coloca aqui, ó, mesmo nos mundos de regeneração, ainda existem os homens falíveis, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente seu domínio sobre eles. Não avançar é recuar, e se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o espera novas e mais terríveis provas, né? Então, a gente tem que procurar trabalhar a nossa evolução. E à medida que a gente está melhor evoluído, a gente tem que trabalhar para não recair. Porque por eu não estar mais caindo nos mesmos erros, enquanto isso não for natural para mim, eu posso voltar a praticar as coisas anteriores em algum tempo. Só que quando fazer o bem, né, quando eu não depender das necessidades exclusivas da matéria, quando isso se torna algo tão natural quanto respirar, aí eu já não tenho mais o risco de cair, né, de cair em tentação novamente, né? É como uma pessoa que já nasce e não tem a necessidade de fumar. Quem fuma e para de fumar, quando encontra alguém que fuma, sente essa necessidade, né? Mas quem nunca fumou e não precisa mais disso, porque já superou essa etapa, então ele não pode ver uma pessoa fumando que às vezes se incomoda com o cheiro do cigarro, mas não tem a necessidade de fumar. Assim como do café, né? Assim como do açúcar. Então, quando a gente vai evoluindo, essas necessidades da matéria vão passando desapercebidas. Elas já não fazem mais falta para nós. E já não é qualquer coisa, né? Na verdade, não é nada que aconteça à nossa volta em relação àquilo que vai nos provocar a vontade de fazer, né? Porque a gente já superou isso. E aí, no último item, aqui para fechar, ele vai falar um pouco sobre esse processo de progressões dos mundos. E ele diz o seguinte, que o progresso é uma das leis da natureza.
todos os seres da criação, animados e inanimados, bem atenção, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que seja que tudo se engrandece e prospera. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas o meio de levá-las pela transformação ao estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada, né? Então é aquela lei de Lavoisier, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria. Quinta-feira que vem, abrindo o capítulo 4, né? Que vai tratar sobre reencarnação. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Conversa de Jesus com Nicodemos. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, pelas informações aqui apresentadas, inspiradas pelos bons amigos espirituais, dentro da limitação que cada um consegue compreender. E pedir a Deus que nos auxilie na nossa luta diária em superar as nossas más inclinações e que, dentro do nosso esforço, possamos ser dignos de poder permanecer aqui quando o nosso orbe já estiver evoluído para um mundo de regeneração, dando-nos a oportunidade de apreciar e vivenciar sob a beleza da paz e da bondade, mesmo que ainda haja o mal, mas que nós não sejamos mais tão propensos a ele. Guarda-nos, Senhor, nesta noite, iluminando nossos lares, abençoando nossos queridos, trazendo a paz que só Jesus pôde transmitir, com toda a sua bondade, com todo o seu amor. Abençoa a nossa noite de sono e de descanso, para que tenhamos amanhã mais um dia de trabalho, mas agora já esclarecidos sobre esse amor de Jesus e possamos aplicar isso em nosso dia a dia de trabalho. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, que assim seja. Sim, sim. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa Muito noite, obrigado. pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa Fiquem com noite. Deus. Vocês também. Com Deus Obrigado. também.